Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Vamos conversar nesse episódio com o músico e antropólogo Meno Delpicchia. Oi, Meno. Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Os seus primeiros anos de vida se deram no interior paulista, mais precisamente em Bragança Paulista. Você é cercado de uma atmosfera familiar e cultural riquíssima, né? Tanto do seu antepassado, poeta modernista, o Menotti Delpicchia, seu bisavô, do seu lado materno, o seu avô Zicão, um violeiro, né? Que consta aí no seu currículo vital, que ele gravou inclusive um disco, né? Ele deixou registrado aí essa vocação, né, musical, que você também viria a desenvolver mais adiante, né? E no interior paulista havia essa bagagem, essa atmosfera musical, a poesia toda, as festas tradicionais aí. Então conta pra gente como esse ambiente te enriqueceu já desde criancinha. Saudações, Érico. Saudações todos os ouvintes do Ilustre Podcast. Aqui é Meno Delpicchia e para mim é um prazer estar falando com vocês aqui. Pois é, Érico, eu cresci com essa dupla influência, tanto paterna quanto materna, da arte. E o meu vozico, como você bem colocou, era um violeiro, ele era autodidata, um músico autodidata. A musicalidade dele vinha dos ternos de Congo, né? Ele é do interior de Minas, de uma cidadezinha chamada Silvianópolis. E lá tinha a festa do Rosário, com muita congada. Então meu avô era um amante de congada, tocava viola caipira, tocava violão, tocava instrumentos de sopro, tudo autodidata, né? Ele aprendeu tudo sozinho. Ele também, uma lembrança que eu tenho aqui na casa da minha avó, no final do ano, sempre passavam as folias de Reis, né? Ele era um apaixonado por folias de Reis. E no disco que ele gravou, um lado é uma moda de viola e o outro lado é uma folia de Reis, né? Uma canção de folia de Reis. E eu tive a sorte de ainda pegar ele vivo, né? De conviver bastante com ele e de tocar um pouquinho com ele, assim. A gente tocava nas festas de família, os meus tios dançavam catira nas festas, né? Tem essa coisa da catira também, que eu acho muito bonita e que é uma lembrança que eu trago. Mas ele nunca foi um artista profissional, né? Era um artista amador, nesse sentido mais amplo da palavra amador. Ele amava o que ele fazia. E do lado paterno, tive uma influência do meu bisavô Menotti Delpicchia, que foi poeta, escritor, jornalista, pintava também, né? Mas ele foi mais conhecido como escritor. O livro mais famoso dele é o Juca Mulato, né, de 1917. E ele participou da Semana de 1922, com aquela turma toda, né? Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade. Então, o meu bisavô, ele trouxe essa perspectiva de que era possível fazer arte no Brasil, né? E, de certa forma, ele influenciou meu pai. Meu pai era médico, mas adorava pintar, adorava tocar. Então, uma lembrança forte também, assim, na minha infância, era meu pai tocando piano, pintando, esculpindo. Meu pai esculpia também. E meu pai muito influenciado pelo avô dele, que é o Menotti Delpicchia, que é meu bisavô. E eu conheci o Menotti já mais velhinho, assim, né? Eu era bem criança, mas também tive a sorte de conhecer ele, mas convivi menos com ele do que convivi com meu avô Zicão. Mas de todo modo, foram heranças que acho que me ajudaram a ter coragem para seguir na arte, né? Porque eu acho que para ser artista não é fácil para ninguém, né? Para ninguém que se coloca nessa aventura é uma tarefa simples. Então a gente vai tendo que desenvolver múltiplas estratégias aí para fazer arte. E eu acabei enveredando pela música, especialmente pela música,
e também me enveredei pela ciência através da antropologia da música. Então são dois campos aí onde eu estou atuando hoje, aqui na cena musical brasileira hoje. Meno, uma característica marcante aí dos músicos paulistas e paulistanos, muitos deles, é a atuação na música além do exercício da profissão, a prática do ensino, a formação acadêmica, né? Você tem mestrado e doutorado em antropologia social e é um investigador aí da música, não só nos estúdios, nos shows, mas na universidade. Então conta pra gente da convivência entre a formação e o exercício da música e a sua busca, a sua investigação na academia, na universidade. Você que tem trabalhos aí abordando a prática musical dos seus contemporâneos, né, da música, e também a investigação do funk em São Paulo. Quando eu era mais jovem, assim, naquela idade de prestar vestibular, né, 18, 19, 17, 18, eu já tocava, eu comecei a estudar música novo, assim, com 10, 11 anos. Então, com 17, 18 eu já tocava, e eu sempre me interessei muito pela musicalidade popular. E na época não tinha faculdade pública de música popular, né? A Unicamp estava começando, mas eu não queria morar em Campinas, eu queria morar em São Paulo. E aí eu acabei me interessando por ciências sociais na USP. Fui fazer USP, né? Fui fazer ciências sociais na USP. E dentro das ciências sociais acabei me apaixonando pela antropologia. E sempre tocando, né? Nunca parando de tocar. Então na faculdade comecei a estudar antropologia, mas tinha banda e comecei a atuar na cena musical aqui em São Paulo ao mesmo tempo em que eu terminava a faculdade de ciências sociais com ênfase em antropologia. Aí me formei e fiquei anos afastado da academia, só tocando, só vivendo como músico. E depois fui retomar a antropologia fazendo um mestrado sobre a produção de disco em São Paulo, né? Fui fazer uma etnografia de alguns artistas em São Paulo, tentando discutir, através da antropologia, o que o disco estava virando no momento da música digital, né? Por que as pessoas ainda gravavam discos, os artistas, sendo que o disco deixou de ser uma mercadoria interessante para vender e a música hoje está toda na internet, né? Muitas pessoas nem têm mais onde ouvir seus discos. Então fui fazer uma discussão antropológica disso e foi muito legal, foi muito bacana, porque eu consegui conciliar questões que me instigavam como músico a questões antropológicas, né? Eu acho que o grande desafio foi esse, fazer com que a minha música nutrisse a minha antropologia e vice-versa. Fazer com que minha antropologia também fosse nutrida pelas questões que a música me despertava. Então, no mestrado, eu fiz essa pesquisa com Kiko Dinucci, com Tata Aeroplano e com Rodrigo Campos, né, investigando o que a gente chama de fazer musical, o fazer musical deles, que é um fazer musical baseado no disco, né, a minha discussão gira em torno do disco, da produção de disco. E depois, no doutorado, eu quis investigar uma galera que mais nova, né, e que não estava mais fazendo disco, que estava fazendo clipes, singles para lançar na internet, que é a galera do funk. E aí mergulhei nesse universo do funk, tive uma aventura incrível, né, fui fazer pesquisa de campo na periferia, num bairro distante do meu bairro, né, e São Paulo é essa cidade gigante, né, que são milhares de cidades dentro de uma só. Então para mim foi muito rico me aproximar de uma outra realidade social, cultural e musical, né? Porque o funk era um universo musical também que eu não sabia nada, né? Não conhecia nada, assim. E foi muito legal, assim, foi muito legal. Conheci muitos MCs, produzi funk com alguns MCs. Recentemente lancei uma experimentação também minha com o universo do funk junto com o Thiago França. A gente lançou uma faixa chamada Fluxo Neblina, que é um pouco uma experimentação também musical
a partir dessa experiência etnográfica. Então, para mim, assim, é super enriquecedor estar na academia, estar desenvolvendo uma pesquisa científica e, ao mesmo tempo, estar atuando como artista, estar tocando, estar gravando. E só dá certo porque uma coisa alimenta a outra. Ou pelo menos eu tento fazer esse esforço de fazer com que, como disse antes, a minha música seja alimentada pelas minhas experiências antropológicas e vice-versa, né? E eu acho que tá dando super certo, assim, de vez em quando eu fico meio maluco, né? De vez em quando eu fico mais antropólogo e menos músico, de vez em quando eu fico mais músico e menos antropólogo, mas no geral tô vivendo essa dupla personalidade, assim, e tentando transformar ela em uma coisa só, na verdade, né? Como se eu fosse um artista barra antropólogo, né? Uma coisa só, tudo junto. E agora atualmente, assim, nesse contexto pandêmico, também estou me descobrindo como editor de podcast, também estou fazendo meus podcasts, então é muito legal estar aqui conversando com você nesse outro papel, né, de estar sendo entrevistado e trocando essa ideia. Mas eu lancei também um podcast com duas poetas, chamado Literatório, que é um podcast de poesia e som, e estou me descobrindo também professor online de música. Então estou dando muita aula online de música nesse contexto pandêmico. Tem sido uma coisa que tem ajudado também. E eu gosto muito de dar aula, assim. Eu me amarro em dar aula. É prazeroso poder ensinar para as pessoas o que a gente aprendeu e compartilhar, na verdade, esse conhecimento que a gente vai aprendendo de outras pessoas, mas também vai aprimorando e vai desenvolvendo nossas próprias reflexões e nossos próprios conteúdos, tanto musicais quanto antropológicos, né? E falando em curiosidade, em inquietação, em investigar a música, nos seus discos solo também, nunca nada é muito previsível, ou melhor, nada previsível, né? Você tem o seu disco que é o Meno Del Pique, é o seu disco solo inaugural. Em seguida, a esse de 2009, o primeiro. Viria o de 2013, que é o Macaco Sem Pelo. Em 2016, já teria o terceiro, o Barriga de Sete Janta. E em 2020, no período aí de exceção, vamos dizer assim, que a gente está vivendo no mundo, né? Você faria um disco solo, uma playlist, né, vamos dizer assim, um álbum musical já na internet, né, já nas plataformas digitais, que é o Pele de Água, em que você se produz, toca todos os instrumentos e canta e compõe um trabalho solo, literalmente, né? E tem os seus singles aí em parcerias com outros artistas, outros grupos, né? Então conta pra gente das buscas de cada momento aí que você passava, o que você pretendia nesses momentos em que você veio trazer ao mundo aí os seus discos solo, seus CD solo e hoje os seus álbuns aí que também estão nas plataformas digitais, nesse universo virtual. Gravar disco é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, Érico. Eu acho maravilhoso, assim, você dar vida para um disco, assim. Por isso até que eu tive esse interesse de discutir no mestrado o que era o disco. Porque mesmo a gente não vendendo mais o disco físico, para o artista, o disco ele representa um momento da vida ali. O registro de um pensamento musical, o registro de um aprendizado, de uma experimentação, de um desenvolvimento. E é também o disco, ele também é uma espécie de cartão de visita do artista, né? Na música é a nossa obra, né? O disco ou as composições próprias, assim. Eu tenho essa vontade, eu tenho esse ímpeto de estar sempre compondo coisas novas e povoando o mundo com as minhas músicas, né? Eu acho que é uma coisa que eu nunca vou parar de fazer. E às vezes não é disco, às vezes é single, né? De um tempo pra cá eu tenho lançado mais single do que disco, mas não quero deixar de fazer discos também.
E o meu primeiro disco, Meno Del Picchia, foi a porta de entrada nesse universo. E foi um disco de aprendizado, assim, de entender o que é produzir o próprio disco, né? E o Macaco Sem Pelo, eu já acho que foi um disco mais maduro, assim, que eu consegui amarrar melhor o conceito das músicas. Eu acho que as músicas dialogam uma com a outra. E o Macaco Sem Pelo é justamente essa brincadeira. Tem uma motivação antropológica também, o Macaco Sem Pelo, porque a discussão do disco é discutir as fronteiras entre natureza e cultura, entre animal e humano, né? A ideia do Macaco Sem Pelo é isso, é mostrar o quanto que a gente é animal também, né? O quanto que, mesmo com toda a racionalização, toda a ciência, todo o desenvolvimento tecnológico, nós somos ainda na essência, nos instintos, nos afetos, a gente é muito animalesco, né? Então o disco fala disso de um modo bem humorado. Então o disco tem um conceito. E o Barriga de Sete Janta foi um disco também que tinha um conceito, assim. Isso, aliás, eu acho que é uma coisa importante para um disco. Fui aprendendo isso, né? Eu gosto de disco que tem um conceito, que conta uma história. Que você escuta da primeira música até a última música, elas têm uma relação entre si. E o Barriga de Sete Janta, a ideia do disco era contar a história de um andarilho e que é baseado na história de um primo meu, primo da parte até do Vozicão, né, que a gente já falou antes aqui, do Dico. O Dico, cujo apelido também era Barriga de Sete Janta, foi um homem que viveu em Ipauçu, uma cidade do interior de São Paulo, foi traído pela esposa e deu aquela enlouquecida com a dor da traição e virou andarilho e saiu pelo mundo. E aí ele passa a ser chamado de Barriga de Sete Janta, porque ele fica tão magro que parece que ele só jantou 7 vezes na vida. Então o disco também tem essa amarração, é uma narrativa, né? Um amigo meu falou que é uma ópera rock caipira. Então o Barriga fala disso. E o Pele de Água também é um disco todo amarrado pela experiência de estar em casa na pandemia. Então, o conceito do disco daí, no caso do Pele de Água, é a minha própria casa. É o meu confinamento na minha casa, com os meus instrumentos, comigo mesmo. Foi o primeiro disco onde eu gravei tudo sozinho, produzi tudo sozinho. E virou um álbum visual, porque eu ia me filmando e a cada música eu ia lançando um vídeo. Então eu lancei uma série de vídeos musicais no YouTube e depois eu reuni todas essas músicas num formato de um disco e lancei no Spotify. E é também o meu primeiro disco onde eu não tenho formato físico. Eu tenho só o formato digital, só tá na internet, né? Não tenho disco físico. Quem sabe um dia eu faço, mas não senti essa necessidade por enquanto. E agora... É um pouco o que eu te falei, eu quero continuar fazendo disco, então as inquietações não param. Eu quero muito agora, tenho pensado muito em fazer um disco bem dançante e bem eletrônico, assim. Na verdade, um disco meio ciborgue, assim, eu acho que vai ser um disco meio ciborgue, vai ser um disco meio eletrônico e meio acústico, meio máquina, meio orgânico, né? Acho que o conceito do disco vai ser essa ideia do ciborgue, metade máquina e metade carne orgânica. Então vai ter instrumentos eletrônicos, beats eletrônicos, e vai ter uma instrumentação acústica também envolvendo esse próximo disco. E eu acho também que vai ser um disco todo lançado na internet, assim. Por enquanto não está fazendo muito sentido investir no formato físico. Quem sabe isso vai mudar um dia, mas por enquanto acho que os próximos lançamentos vão ser todos nesse formato visual. Quer dizer, digital, né? E aí, como você disse, também lancei alguns singles. Convido os ouvintes aqui do Ilustre Podcast a virem conhecer. O ano passado eu lancei o Crie Seu Espaço, que também virou um documentário que está no meu canal de YouTube. Lancei um single com 2 músicas chamado Falta Muito, que tem a participação de uma artista coreana chamada Kyun Supak. Fiquei bem feliz com essa junção da música brasileira com a música coreana. E lancei Fluxo Neblina com Thiago França, que é uma experimentação com funk, mais instrumental. E a minha última canção se chama Tecnologia de Cura, uma parceria com Granite Stereo, que é uma música que fala do corpo, da dança, aliás, fala da dança como uma tecnologia corporal de cura e de alegria e de felicidade.
E chegou o momento da pergunta que traz uma inquietação também, né? Sobretudo porque é uma pergunta complicada, né? Mas uma pergunta que eu acredito que traga aí à tona algumas questões que nos inquietam, né? A todos nós, não apenas aos artistas, né? Meno, na sua visão, na sua opinião, no seu entendimento, o que será o futuro da música? Um futuro que pode estar ao nosso alcance mais perto do que a gente supõe, né? Na verdade, um futuro que está na tela do nosso smartphone, né? Do nosso celular. Um futuro que não demora tanto assim a chegar, né? Segundo a segundo a gente está sentindo na palma da mão as consequências desse futuro. Qual será o futuro da música? Pergunta difícil, hein, Érico? Futuro da música, né? Eu acho que uma coisa que está aí dada já há alguns anos e que a pandemia escancarou é que a música ela vai cada vez mais circular em ambiente digital, né? Eu acho que a internet veio para ficar. Como comentei antes, não sei se eu vou de novo produzir disco físico. Eu acho que os formatos físicos, por exemplo, pensando em disco, né? Eu acho que o formato físico talvez não faça mais tanto sentido, porque as pessoas nem têm mais onde ouvir disco, né? Então eu acho que uma realidade que veio para ficar é que a gente vai continuar lançando cada vez mais nossas músicas nas plataformas da internet, né? Eu acho que a autogestão é uma questão também que veio para ficar, com a própria internet, com as próprias tecnologias de produção musical. Né? Hoje em dia é muito fácil para o músico ter um estúdiozinho na casa dele e produzir as próprias músicas, como eu fiz o Pele de Água. Então eu acho que a autogestão é uma coisa que veio para ficar também. Cada um de nós vamos ter que ir nos tornando cada vez mais também gestores da nossa arte, da nossa carreira, das nossas músicas, da divulgação dessas músicas. A gente fica meio sobrecarregado de um lado, né? É uma tarefa extenuante. Mas, por outro lado, também a gente ganha um pouco mais de autonomia e de liberdade criativa, né? Eu acho que tem os dois lados. Agora, uma coisa que é um desafio para nós, que somos pequenos artistas independentes e desconhecidos, é como fazer com que essa arte ganhe relevância nesse maremoto de produções que a internet possibilita, né? Então, assim, em junho, para você ter uma ideia, em junho eu lancei um clipe chamado da música Falta Muito, lancei um clipe e o clipe entrou numa lista de 162 clipes lançados em junho. Então, só em junho e só na música brasileira, isso é uma pequena amostra, foram selecionados 162 clipes de outras centenas. Então, assim, as pessoas estão produzindo muito. Está sendo lançada muita música diariamente na internet. De todos os estilos, de todos os lugares do Brasil e do mundo, né? Os artistas estão produzindo muito. Por outro lado, não tem espaço para todo mundo ganhar relevância. E não tem ouvido para tanta música. A questão é essa, não temos ouvido para a quantidade de música que é produzida hoje. Então, como ter relevância é um grande desafio, né? E às vezes você vê artistas incríveis com número de views baixo, com número de seguidores baixo, e às vezes você vê artistas que nem são tão legais, com bombados, né, de seguidores, de plays, de views. Então é uma faca de dois gumes, né? Por um lado a gente tem o acesso facilitado a tecnologias de gravação e de divulgação, e por outro lado a gente tem uma dificuldade de alcançar relevância porque tem muita coisa sendo produzida. Agora, pensando também na coisa dos shows, né, a sua pergunta também me faz pensar nessa coisa de show. Vamos ter show de novo? Como é que vão ser os shows, né, depois que a pandemia der uma melhorada? A coisa do formato live veio para ficar ou é só passageira? Eu acho também que cada vez mais... Na verdade, eu imagino que uma cena para um futuro não tão distante, é a gente ter
shows sempre sendo filmados e transmitidos na internet, mesmo quando tiver público no show. Então eu acho que devagarzinho a gente vai ter essa experiência do público e voltando para o show ao vivo, mas eu acho que houve um aprendizado na pandemia de captação de áudio e vídeo para transmissão ao vivo na internet. Então eu acho que muitos artistas vão optar por estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, fazer o show com público e sendo filmado e transmitido pela internet ao mesmo tempo. O que é muito legal, né? Cada show vai poder virar uma peça única ali, audiovisual, que vai ficar disponibilizada ali na internet para as pessoas que não puderam estar ali presencialmente assistirem. Isso pode ser uma perspectiva muito interessante. Meu caro Meno Del Picchia, queria te agradecer imensamente a sua gentileza, a sua disponibilidade em atender ao Ilustre Podcast. E deixa para a gente os seus canais de contato aí na nuvem, né, na internet, o seu canal no YouTube, seu Instagram, enfim, o que você quiser que as pessoas tenham acesso para conhecer ainda melhor o seu trabalho, o seu ideário musical, né? Seu ideário musical, seu repertório, sua trajetória de vida e de arte. Érico, querido, eu que te agradeço imensamente a oportunidade, o espaço e para a gente poder trocar essa ideia e eu falar um pouquinho do meu trabalho. Fico muito feliz mesmo, viu? Espero que a galera curta. E quem curtir, pode vir me procurar. Eu tô no YouTube, tem o YouTube Meno Del Picchia, onde eu compartilho, onde eu subo filmes de música, de pesquisa antropológica, músicas novas, aulas. Eu tenho um curso de baixo elétrico também no YouTube. O Instagram é uma rede que eu uso bastante também. Eu tô lá como Meno Del Picchia também. É só digitar Meno Del Picchia no Instagram que você vai chegar no meu perfil. Eu uso bastante para divulgar também lançamentos, clipes, vídeos de música, shows. É uma rede que eu estou bastante ativo. E nas principais plataformas de música, Spotify, Deezer, Apple Music, digitando o meu nome lá, Meno Del Picchia, você também vai chegar no meu som. Quem curtir, segue, compartilha, ajuda a divulgar, que esse rolê dos compartilhamentos e das curtidas é super importante e fortalece muito a gente, tá? Então é isso. Deixo aqui um grande abraço a todos que estão nos ouvindo e mais uma vez muito obrigado, Érico. Um grande abraço para você e vida longa ao Ilustre Podcast. Muito bem. Este é o Meno Del Picchia. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.